Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Estamos no primeiro trimestre com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto bíblico para a nossa meditação está no Salmo 1, versículo 2. E para esse texto foi dado o título: O cristão deve ler diariamente a Bíblia. Está escrito assim, na palavra de Deus: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Muito bem, meus irmãos, este salmo tão importante, tão conhecido, começa dizendo que é bem-aventurado o varão, é bem-aventurado o homem, isto é, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não segue o conselho dos ímpios. Também não se detém no caminho dos pecadores, não imita seus passos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não gasta tempo com grupo de zombadores. Pelo contrário, é bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, a alegria da pessoa, ou a pessoa cuja alegria está na lei do Senhor, né? Essa pessoa, sim, é bem-aventurada. Essa pessoa, sim, é feliz. Porque essa pessoa medita de dia e de noite. Então, sem dúvida, esse, meus irmãos, é um tema também muito importante para a vida cristã e que deve fazer parte da nossa rotina, deve fazer parte da nossa, do nosso estilo de vida, não é verdade? E, além disso, nós, como professores de escola dominical, nós talvez sejamos alguns daqueles mais interessados em que nossos alunos sejam leitores. Então, na nossa meditação de hoje, cabe fazer esse incentivo. Nós estamos falando de educação cristã, nós estamos num ambiente de escola dominical. Esse áudio é especialmente voltado para quem está na escola dominical. Então, a palavra que nós podemos dizer é: incentive seu aluno a ler diariamente a Bíblia. Incentive seus alunos. Nós temos, infelizmente, lidado com situações difíceis em relação a isso, não é? Há pessoas que passam a vida inteira na igreja e, ao partirem para a glória, depois de tantos anos frequentando a igreja, essas pessoas nunca leram, muitas vezes, nunca leram a Bíblia toda. Então, todo ano é uma nova oportunidade para a pessoa ler a Bíblia de capa a capa, né? Infelizmente, boa parte da liderança da igreja também nunca leu a Bíblia toda. Há poucos anos foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa acontece de certa maneira, assim, de forma periódica, vamos dizer assim, né? E uma pesquisa entre pastores, portanto líderes da igreja evangélica, né? E essa pesquisa levantou o dado de que mais de 50% dos pastores evangélicos nunca tinham lido a Bíblia inteira. É uma tristeza, uma lástima nós sermos confrontados com isso. Por quê? A liderança, sem dúvida nenhuma, era ou deveria ser a primeira a dar o exemplo da leitura toda
da Bíblia, ou a leitura de toda a Bíblia, né? Mas, de qualquer forma, apesar dessa triste realidade, nós temos a oportunidade, semanalmente, de, na nossa classe, incentivarmos nossos alunos a ler a palavra de Deus. Além de, claro, nós mesmos sermos bons ledores da palavra. Então a pergunta que nós temos que fazer também é: e nós? Nós temos lido diariamente a palavra de Deus? Veja que o Senhor Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo, a pessoa, a pessoa de quem nós seguimos as pisadas, conhecia muito bem a palavra de Deus porque ele lia a palavra de Deus. Tanto que nós vemos quando Jesus começou ali seu ministério, conforme narra Lucas, o evangelista Lucas, diz, no seu texto que o Senhor Jesus chegou à sinagoga e entregaram o rolo do livro de Isaías. E naquele tempo, nós sabemos, não havia divisão de capítulos e versículos, né? Era muito mais difícil encontrar uma passagem bíblica e o Senhor Jesus encontrou a passagem exata que descrevia o seu ministério. Por quê? Porque ele tinha intimidade com a palavra. E para ter intimidade com a palavra, é preciso ler a palavra. Então, irmãos, leiamos a palavra de Deus, nos apropriemos do seu estilo, nos apropriemos do que está escrito, do conteúdo, das noções, das ideias, dos ensinamentos. Levemos nossos alunos a lerem, a serem dominados pela palavra, a transbordarem a palavra, meus irmãos. É muito importante para a vida espiritual, para o crescimento espiritual, para a saúde espiritual, que cada um dos servos de Deus esteja lidando com a Escritura, esteja ali se entregando à palavra de Deus. E aí, nesse incentivo, é bom você dizer para os seus alunos, por exemplo, o seu hábito de leitura. Quando que você costuma ler? Quanto de porção bíblica também você costuma ler? Então, quando no dia a dia e quanto também, porque isso pode servir de exemplo para ele. Então, tem gente, por exemplo, que prefere ler logo assim que acorda, de madrugada, de manhã cedo. Tem gente que prefere, por exemplo, fazer a leitura logo após o almoço, ali num devocional. Tem gente que prefere ler à noite ao voltar das suas atividades, dos estudos, do trabalho, enfim, dos seus compromissos. Mas é importante que os nossos alunos, nós e nossos alunos, vamos criando ali o nosso hábito de leitura. Porque o cristão, diz o título da meditação de hoje, deve ler diariamente. Por quê? Diariamente a Bíblia, né? Por quê? Porque é como aquele varão do Salmo 1. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, irmãos, que nós busquemos esse prazer na meditação. Oh, como é importante isso. Que Deus nos ajude a termos prazer, a termos alegria na meditação na sua palavra. Amém.